Neste capítulo, exploraremos as descrições bíblicas dos 24 anciãos e o enigma que os envolve. Desde a jornada de João até a ilha de Patmos, até as visões do trono celestial, examinaremos quem são esses seres e por que ocupam uma posição tão especial na presença de Deus. Por isso, já peço o seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Os anciãos são introduzidos na visão de João em seu exílio na ilha de Patmos. Ao abordar as 7 igrejas, João é repentinamente transportado para o trono celestial. Aqui, ele testemunha uma cena de adoração única e impressionante, com os 24 anciãos vestidos de branco e coroados com ouro, sentados em tronos ao redor do trono principal de Deus. Ao longo deste capítulo, destacaremos as teorias e interpretações teológicas que buscam desvendar a identidade e o propósito dos anciãos. Além disso, exploraremos o significado simbólico de seus tronos, vestes brancas e coroas douradas, buscando entender por que ocupam uma posição tão proeminente na narrativa bíblica. A narrativa se aprofundará na possível ligação dos anciãos com a igreja, considerando os paralelos entre a regência dos anciãos com Cristo e as declarações bíblicas sobre a igreja governar com ele. Também abordaremos por que a interpretação angelical dos anciãos é considerada improvável, dada a linguagem específica usada na Bíblia. Ao final do capítulo, a audiência será instigada a refletir sobre o mistério e a significância dos 24 anciãos, preparando o terreno para os próximos capítulos, nos quais exploraremos mais profundamente as visões e interações desses seres celestiais. Este capítulo nos aprofundará na extraordinária experiência de João ao testemunhar a visão celestial durante seu exílio na ilha de Patmos. Abrindo com a jornada inicial de João, através das 7 igrejas, destacaremos o momento crucial em que ele é transportado para a presença divina. Ao chegar à ilha de Patmos, João inicia seu relato sobre as revelações que recebeu, direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Entretanto, é no decorrer dessas mensagens que a narrativa toma uma reviravolta dramática. Subitamente, João é arrebatado em espírito para o céu, onde se depara com um cenário celestial deslumbrante. Detalharemos as descrições vibrantes da visão de João, desde a majestade do trono de Deus até a presença dos 24 anciãos ao seu redor. Os elementos simbólicos, como a luz divina, as pedras preciosas e a atmosfera de adoração, serão explorados para transmitir a grandiosidade dessa experiência única. Enquanto João descreve os detalhes do trono celestial, a audiência será levada a visualizar a cena, refletindo sobre a magnitude da presença divina e a importância do contexto em que os anciãos desempenham seu papel. O capítulo destacará as emoções e as respostas de João diante dessa visão, criando uma atmosfera de reverência e assombro. Ao final do capítulo, os espectadores serão deixados ansiosos para descobrir mais sobre as interações de João com os seres celestiais, preparando-se para explorar a dinâmica entre os anciãos e as criaturas viventes ao redor do trono divino nos capítulos subsequentes. Neste capítulo, vamos explorar a dinâmica intrigante entre os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes que cercam o trono divino. Ao mergulhar mais fundo na visão celestial de João, destacaremos como esses seres celestiais interagem e participam da adoração ao Criador. Começaremos examinando as características das criaturas viventes descritas por João em sua visão. Com 6 asas cada, elas cobrem seus rostos e pés, enquanto voam com as outras 2 asas. Essas criaturas exalam uma adoração constante, proclamando a santidade do Senhor. Exploraremos os simbolismos por trás de suas ações e a importância de sua presença no contexto celestial. A narrativa se aprofundará nas interações dos anciãos com as criaturas viventes, como eles se unem na proclamação da santidade divina.
como a adoração se desenrola neste trono celestial, com os anciãos lançando suas coroas e as criaturas viventes exaltando a glória de Deus? Essas perguntas serão respondidas enquanto examinamos as Escrituras. Ao longo do capítulo, destacaremos a possível simbologia desses seres celestiais em relação à Igreja e à criação como um todo. Examinaremos como a união dos anciãos e das criaturas viventes reflete a harmonia divina e como essa dinâmica influencia a compreensão dos fiéis sobre a adoração celestial. O capítulo concluirá com uma reflexão sobre o papel conjunto dos anciãos e das criaturas viventes na exaltação de Deus no trono celestial. Os espectadores serão instigados a ponderar sobre a beleza e a complexidade dessa cena celestial, preparando-se para desvendar mais mistérios nos capítulos seguintes. Neste capítulo, exploraremos a magnitude da adoração que ocorre no trono celestial, centrando-nos nas ações dos 24 anciãos e das criaturas viventes ao redor de Deus. Este é o ponto alto da visão de João, e examinaremos como esses seres celestiais expressam reverência, submissão e exaltação diante do Criador Supremo. Começaremos destacando o gesto simbólico dos anciãos, ao lançarem suas coroas diante do trono de Deus. Esse ato é mais do que uma expressão física de adoração. É uma renúncia voluntária da própria glória em reconhecimento à majestade divina. Vamos explorar o significado por trás desse gesto e como ele reflete a humildade e devoção dos anciãos. A audiência será conduzida a uma contemplação mais profunda sobre as palavras proclamadas pelas criaturas viventes e os anciãos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Examinaremos o poder dessas palavras triplas e o que elas revelam sobre a natureza de Deus, enfatizando o caráter santo e incomparável do Senhor. Além disso, mergulharemos na simbologia das vestes brancas dos anciãos e na coroação com ouro, relacionando esses elementos à pureza, justiça e realeza divina. O capítulo explorará como esses símbolos contribuem para a atmosfera de adoração e como eles ressoam com os temas bíblicos de redenção e regência. Ao final do capítulo, os espectadores serão convidados a refletir sobre a grandiosidade da adoração celestial e a importância de reconhecer a santidade de Deus. Este será um preparo para os próximos capítulos, nos quais exploraremos mais a fundo a identidade dos anciãos e suas possíveis relações com a Igreja e a criação. Este capítulo abordará a busca pela identidade dos 24 anciãos, um enigma que tem intrigado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Exploraremos diferentes perspectivas e teorias que tentam desvendar quem são esses seres celestiais e qual é o propósito de sua presença no trono divino. Começaremos examinando a teoria de que os anciãos representam a Igreja. Destacaremos como essa interpretação encontra apoio nas Escrituras, especialmente em passagens que falam sobre a regência da Igreja ao lado de Cristo. A ideia de os anciãos serem uma representação simbólica da comunidade dos crentes será explorada em detalhes. Em contrapartida, abordaremos a teoria que considera os anciãos como seres angelicais. Analisaremos as razões por trás dessa interpretação, mesmo que seja considerada improvável, com base na linguagem específica utilizada na Bíblia. A distinção entre a palavra grega usada para anciãos, que é exclusivamente usada para se referir a homens, e a palavra usada para anjos será destacada. Ao longo do capítulo, refletiremos sobre como a identidade dos anciãos pode estar relacionada ao plano divino de redenção e regência ao lado de Cristo. Consideraremos as possíveis funções e responsabilidades desses seres celestiais no contexto da adoração celestial. Ao final, os espectadores serão convidados a formar suas próprias conclusões sobre a identidade dos anciãos, preparando-se para os capítulos subsequentes, nos quais exploraremos mais a fundo as conexões simbólicas e espirituais desses misteriosos seres celestiais.
Neste capítulo, mergulharemos na simbologia intrigante das rodas mencionadas na visão de Ezequiel, explorando a possível conexão entre essas rodas e a presença dos 24 anciãos. Abordaremos como esses elementos simbólicos contribuem para a compreensão mais profunda da visão celestial e do trono divino. Iniciaremos destacando o contexto da visão de Ezequiel, descrevendo a impressionante cena do trono celestial, cercado por rodas cheias de olhos. Analisaremos como essa imagem peculiar é descrita como parte integrante da presença divina, e como as rodas se movem em sintonia com as criaturas viventes e o Espírito de Deus. A simbologia das rodas será explorada em detalhes, considerando as interpretações históricas e teológicas dessa visão. Como as rodas representam a mobilidade do trono de Deus? Elas têm alguma relação com a regência dos anciãos ou com a adoração celestial? Essas perguntas serão investigadas enquanto nos aprofundamos na complexidade dessa visão profética. Ao longo do capítulo, também abordaremos como a visão de Ezequiel pode estar conectada à visão de João, destacando possíveis paralelos e complementos entre essas revelações. Examinaremos como essas duas visões podem se entrelaçar para oferecer uma visão mais completa da glória e majestade do trono celestial. Ao final, os espectadores serão incentivados a contemplar a profundidade e o simbolismo das rodas do trono, preparando-se para os capítulos finais, nos quais exploraremos mais aspectos das visões proféticas e a significância espiritual desses elementos misteriosos. Os eventos descritos no Apocalipse são caracterizados por simbolismos profundos, visões vívidas e revelações sobre o futuro. João, exilado na ilha de Patmos, experimentou uma série de visões extraordinárias, muitas das quais ocorreram no contexto do trono celestial de Deus. A primeira menção dos 24 anciãos está em Apocalipse 4, onde João descreve um trono no céu, rodeado por 4 criaturas vivas e circundado por 24 anciãos. Essas figuras são descritas como vestidas de branco, coroadas de ouro, sentadas em tronos ao redor do trono principal. Seu número, 24, pode aludir às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. A identidade precisa dos anciãos permanece um mistério, já que o texto bíblico não oferece uma explicação direta sobre quem são. Diversas interpretações sugerem que eles representam a totalidade do povo de Deus, a igreja, líderes angelicais ou até mesmo figuras históricas. Os anciãos são frequentemente associados a atos de adoração e reconhecimento da soberania divina. Sua presença sugere uma participação ativa nos louvores celestiais. Sua vestimenta branca e coroas de ouro simbolizam pureza, retidão e uma posição de honra diante do trono de Deus. A busca por entender a identidade dos anciãos muitas vezes leva os estudiosos a explorar conexões com outras passagens bíblicas, como as visões de Ezequiel e elementos proféticos em Daniel. A interpretação dessas visões apocalípticas apresenta desafios hermenêuticos, requerendo uma compreensão cuidadosa do contexto histórico e cultural, bem como uma abordagem sensível ao simbolismo. Em resumo, a introdução ao enigma dos 24 anciãos na Bíblia destaca não apenas a complexidade dessa narrativa apocalíptica, mas também a riqueza de interpretações e discussões que ela continua a inspirar. Este mistério serve como um convite para aprofundar a compreensão das Escrituras e explorar as profundezas das visões proféticas contidas no livro do Apocalipse. A narrativa apocalíptica de João nos leva a contemplar uma visão extraordinária da sala do trono celestial, um lugar incomparável em sua grandiosidade e esplendor. Este não é um mero espaço terreno, é uma dimensão celestial, preenchida com a majestade e a presença divina. A sala do trono é descrita como resplandecente com a luz divina. Este aspecto luminoso não é apenas visual, mas simbólico da glória e santidade de Deus. Essa luz
transcende qualquer compreensão terrena de iluminação, indicando a pureza e a transcendência do ambiente celestial. O trono central na sala do trono é o assento do poder supremo, ocupado pelo Deus soberano. Este é o epicentro de toda a autoridade no universo, emanando controle absoluto sobre a criação. A visão não apenas enfatiza a beleza da sala, mas ressalta a governança divina que rege todos os eventos cósmicos e terrenos. A descrição da sala do trono encontra eco em outras passagens bíblicas que enfatizam a glória do templo celestial. Por exemplo, Isaías 6 descreve o profeta testemunhando a glória do Senhor em seu trono. Além da grandiosidade física, a sala do trono é repleta de elementos simbólicos. Os símbolos, como a luz divina e a magnitude do trono, transcendem a capacidade humana de compreensão, apontando para a natureza divina além da compreensão humana. A sala do trono serve como palco para eventos proféticos e revelações. João, ao ser transportado a esse ambiente celestial, recebe visões que transcenderiam as barreiras do tempo e revelariam o plano divino para o futuro. A descrição da sala do trono no céu tem impacto significativo na teologia cristã, realçando a transcendência de Deus, sua soberania inquestionável e a promessa de um reino eterno para aqueles que o adoram. Em resumo, a existência da magnífica sala do trono no céu, radiante com luz divina e poder, não apenas ilustra a riqueza simbólica das visões apocalípticas, mas também proporciona uma visão espiritual e teológica profunda sobre a natureza divina e a ordem celestial. Esta sala do trono representa o epicentro da adoração celestial e da autoridade divina que permeia toda a criação. Neste capítulo final, reuniremos os insights e descobertas feitas ao longo da jornada, através das visões de João e Ezequiel, sobre os 24 anciãos, as criaturas viventes e as rodas do trono. Destacaremos a importância espiritual desses elementos misteriosos na adoração celestial e no entendimento da presença divina. Vamos revisitar as emoções e reações de João diante das visões, realçando como essas experiências transcendentais moldaram sua compreensão da majestade de Deus e da adoração celestial. Destacaremos as mensagens centrais transmitidas pelas visões, enfatizando a santidade, regência e redenção divinas. Além disso, convidaremos os espectadores a refletir sobre a aplicação dessas revelações em suas próprias vidas espirituais. Como as visões dos anciãos, criaturas viventes e rodas do trono podem inspirar uma adoração mais profunda e uma compreensão mais rica do plano divino de redenção. Ao concluir, faremos um convite à exploração contínua das Escrituras e à busca por mais conhecimento sobre esses temas fascinantes. Incentivaremos a audiência a continuar a jornada espiritual, estudando mais sobre os mistérios do céu, a adoração celestial e a interação entre o divino e o humano nas Escrituras sagradas. Por fim, agradeceremos aos espectadores por acompanharem esta exploração e sugeriremos recursos adicionais, leituras e estudos para aprofundar ainda mais seu entendimento desses elementos misteriosos. Este capítulo servirá como uma despedida enriquecedora, deixando as portas abertas para uma busca contínua da verdade divina nas páginas da Bíblia.